Boa noite, meu nome é Ingrid, eu curso Engenharia Química na Universidade de São Judas Tadeu e hoje vou apresentar meu trabalho sobre a determinação experimental da velocidade mínima de fluidização e perda de carga para um leito de partículas esféricas, sob orientação das professoras Janaína e Priscila. Nas operações unitárias, são normalmente utilizados o leito fixo, o leito móvel e o leito fluidizado. No leito fixo, são utilizados tubos com partículas sólidas, onde o fluido passa de cima para baixo ou de baixo para cima, resultando em um escoamento desigual. Esse leito é um bom isolante térmico. Atualmente, não se conhece muito a respeito da influência de massa de partículas colocadas em um leito, somente quando relacionada à velocidade mínima de fluidização. O uso do leito fluidizado ele é vigorosamente utilizado devido à sua excelência transferência térmica, transferência de massa e facilidade de misturar alguns elementos. A eficácia na utilização de um leito fluidizado depende primeiramente do conhecimento da velocidade mínima de fluidização, porque abaixo dessa velocidade o leito não fluidiza e acima dela os sólidos são conduzidos para fora do leito. A fluidização é aplicada em diversos processos, como secagem de grãos, polímeros, entre outros. Aqui no slide podemos observar um leito fixo, onde as partículas no primeiro momento estão paradas, acopladas juntas umas às outras. Aqui a velocidade mínima de fluidização ou está zerada ou está bem baixa, pois ainda não começamos a fluidizar. No leito fluidizado, o ideal seja que as partículas estejam exatamente assim, umas para cima, outras para baixo, bem misturadas. Aqui temos uma velocidade mínima de fluidização ideal. E no leito sem esferas, podemos ocorrer das esferas acabarem sendo conduzidas para fora do leito. Nesse caso não ocorre porque o leito está fechado, mas se fosse um leito aberto, elas poderiam estar saindo para fora. Este trabalho teve por objetivo determinar experimentalmente a velocidade mínima de fluidização e a perda de carga em função da variação da massa do leito. Ou seja, conforme variamos a massa, queremos saber se a perda de carga muda e qual a velocidade mínima de fluidização. Aqui tem a bancada experimental que eu produzi em acrílico para a gente conseguir ver o líquido passando. Temos aqui um pequeno vídeo onde eu explico como que essa bancada funciona. Primeiramente, eu vou começar abrindo aqui a válvula e as esferas elas estão exatamente aqui, em leito fixo ainda, porque a velocidade não está sendo suficiente para elas se moverem. Conforme eu vou abrindo a válvula, eu vou aumentando a velocidade de fluidização e elas começam a se movimentar. Aqui estamos no leito fluidizado ideal, onde elas estão se movimentando bem. Mas ao aumentar mais um pouco, elas acabam passando e sendo conduzidas para fora do leito. Elas aqui não ultrapassam para o outro tanque, porque aqui eu coloquei uma telinha evitando essa condução. E se aqui fosse aberto, por exemplo, elas poderiam sair até mesmo para fora da unidade experimental. Para calcular a vazão máxima da água, utilizei essa primeira equação. Através da equação da continuidade, obtive a velocidade da água em função da vazão em massa e da densidade, conforme a equação 2. E a perda de carga experimental, determinei através dessa equação 3 e do manômetro em U que eu instalei na unidade experimental utilizando a lei de Stevin. Uma correlação bastante empregada para a fluidização com líquidos é a correlação de Wan em U, conforme apresentado aqui na equação 4. Porém, essa equação só é utilizada para líquidos. Se forem gases ou sólidos, ela já não é utilizada. Aqui nós temos um gráfico de alguns experimentos que eu fiz. Podemos observar que bem aqui no começo, a perda de carga ela fica aproximadamente
no mesmo patamar, ela não varia muito quando estamos em leito fluidizado. Esse gráfico representa a perda de carga em função da velocidade superficial para massas de 130, de 140 e de 150 gramas. Considerações finais. Para leitos com massa entre 130 e 150 gramas, pude observar que a velocidade mínima de fluidização é de 200 metros por hora. Esse é o ideal. Constatei também a perda de carga no início da fluidização, porque todos os casos nela ficou aproximadamente 3,55 metros por coluna d'água. Também nesse trabalho observei que a massa ela não foi uma variável significativa da velocidade mínima de fluidização. Provavelmente isso mudaria se o agente fluidizador fosse um gás, porque a densidade do gás ela é muito menor que a densidade do leito de partículas. Finaliza assim o meu trabalho. Obrigada por terem assistido.